Olá! Antes de a gente começar, quero agradecer a presença e o apoio de todos ao nosso canal. E claro, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais conteúdos como este, viu? Bom, vamos lá! E se um dos conceitos mais básicos da matemática, algo que a gente aprende desde a escola, não for bem o que parece? E se o número π não for irracional? Essa é a pergunta provocadora que guia a pesquisa de Clóvis Rocha Sampaio Júnior. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. A proposta do pesquisador Clóvis Rocha Sampaio Júnior é, para dizer o mínimo, ousada. Ele argumenta que o π não é irracional. Na verdade, ele propõe uma categoria que pode ser nova para muitos, um número racional periódico infinito. A ideia é que aquele caos que a gente vê nos decimais do π, sabe? Aquela sequência que parece nunca ter fim nem padrão, pois é, segundo essa tese, isso é só uma aparência. Por trás de tudo, existiria uma ordem geométrica precisa e que se repete. Ok, a tese é que o π é racional, mas como? Para entender de onde vem essa conclusão, a gente precisa olhar de perto os fundamentos e as provas que são apresentadas. A abordagem aqui é bem interessante porque ela mistura o antigo e o novo. De um lado, a gente tem o poder da computação moderna, usando ferramentas como o GeoGebra para fazer cálculos com uma precisão absurda, com muitas e muitas casas decimais. Mas do outro lado, é uma volta às origens, a geometria pura, só que com uma mudança de foco crucial. Em vez de tentar aproximar o círculo usando polígonos, como sempre foi feito, a pesquisa se concentra nos arcos, na geometria perfeita do círculo. E a primeira prova que a gente vai ver vem de um lugar que todo mundo que estudou matemática conhece bem, a boa e velha trigonometria. Olha só que interessante. Peguemos um ângulo de 60 graus. O seno e o cosseno dele dão aqueles números cheios de casas decimais que parecem não ter fim. Irracionais, certo? Bom, mas aí vem o pulo do gato. Quando a gente aplica o teorema de Pitágoras e eleva os dois ao quadrado, a mágica acontece. A soma dos quadrados não dá quase 1, ela dá exatamente 1. E mais, ela é a soma de dois números perfeitamente racionais, 0,75 mais 0,25. Sem tirar nem pôr, a conta fecha de forma perfeita. E não para por aí não. Essa mesma lógica funciona para outras funções, como a tangente. Mas o ponto que realmente amarra tudo isso é a secante de 60 graus. O valor dela é 2. Simplesmente 2. Um número que ninguém pode negar que é racional. Isso funciona como uma âncora, sabe? Uma prova de que existe uma base racional sólida dentro de todo esse sistema trigonométrico. Certo, isso funciona para trigonometria. Mas e o π? Agora a gente vai levar essa mesma linha de raciocínio direto para a essência da questão, a própria constante π. Vamos voltar para o básico. O que é o π? É a circunferência dividida pelo diâmetro. Simples. A grande sacada da pesquisa é tratar essa divisão não como uma aproximação, mas como um valor exato, uma constante. E o mais legal é que essa razão é sempre a mesma, não importa o tamanho do círculo. Isso mostra que é uma propriedade fundamental, uma invariante. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Esse é o ponto de virada do argumento. A hipótese central é que a gente só acha que o π é irracional por causa do jeito que a gente mede ele. O método clássico, lá de Arquimedes, é usar polígonos com cada vez mais lados para tentar chegar perto da circunferência. É uma aproximação. A nova proposta é, por que não usar o próprio círculo? Medir a relação usando os arcos, em radianos, a geometria ideal e não uma aproximação. E quando a gente compara os resultados, bom, a diferença é gritante. É aqui que está o coração da prova. Se a gente pega o valor do π e divide pelo comprimento do arco de 90 graus, o resultado é 4. Exatamente 4. Se divide pelo arco de 120 graus, o resultado é 3. Números inteiros, redondos, perfeitos. Agora, faz a mesma conta usando os lados dos polígonos. E aí sim aparecem aqueles decimais intermináveis que a gente sempre associou ao π. A conclusão que se desenha é que o caos vem da aproximação, não da constante em si. Certo, isso é incrível para o pai, mas a ideia não para por aí. A pesquisa sugere que talvez a gente esteja diante de um padrão muito mais fundamental na matemática. Então, a mesma lógica foi aplicada em outros famosos irracionais. Sabe a raiz quadrada de 2? Aquela que aparece na diagonal de qualquer quadrado? E a raiz quadrada de 3, que tem a ver com a diagonal do cubo? Pois é, eles também entraram na análise. E o resultado é o mesmo padrão. Quando a gente pega o valor da diagonal do quadrado com toda a sua precisão e eleva ao quadrado, o resultado é 2. Não é 1,9999, é 2, exato.
A mesma coisa acontece com a diagonal do cubo. Mais uma vez, parece que a geometria, quando a gente olha para ela do jeito certo e com precisão, revela uma ordem racional perfeita que fica escondida por trás daquela cortina de decimais infinitos. Então, quando a gente junta todas essas peças, a trigonometria, o π, as raízes, a pesquisa nos leva a uma proposta bem radical, uma mudança de paradigma. Vamos recapitular rapidinho os 3 pilares que sustentam essa ideia. Primeiro, a gente viu que na trigonometria as contas se resolvem em números racionais exatos. Segundo, o π, quando dividido por arcos, resulta em números inteiros, limpinhos. E terceiro, as diagonais geométricas, como a do quadrado, quando elevadas ao quadrado, também dão números inteiros perfeitos. Para visualizar tudo isso, a pesquisa usa uma metáfora perfeita, a do mosaico infinito. Pensa assim, a visão tradicional é como olhar para esse mosaico de muito longe. O que se vê é uma bagunça, um caos de cores sem padrão nenhum. Essa seria a expansão decimal do π. Mas a nova perspectiva nos convida a chegar bem perto. E quando a gente olha de perto, vemos as peças individuais do mosaico, os ladrilhos. E cada ladrilho, que representa uma relação geométrica pura, é perfeito, racional e repetitivo. Juntos, eles formam um padrão incrivelmente complexo que se estende ao infinito, mas que é fundamentalmente ordenado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente pensar. E se o que a gente sempre chamou de caos irracional em alguns números for, na verdade, só um padrão infinitamente complexo, mas perfeitamente racional? No fim das contas, esse estudo não se apresenta como uma verdade absoluta, mas sim como um convite. Um convite para a comunidade matemática e para todos nós, para reexaminar ideias que pareciam consolidadas, mas agora com novas ferramentas e principalmente com a mente aberta. É um lembrete de que a matemática não é um livro fechado, é um campo vivo que está sempre evoluindo e que sempre tem novas maravilhas esperando para serem descobertas. Agradecemos muito por acompanhar essa exploração até aqui. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos de qualidade. Até a próxima!